que tal? Sejam bem-vindos ao 10º episódio da série Refletindo o Enem 2019, Matemática. No episódio de hoje vamos falar sobre um assunto super importante para o dia a dia e que cai sempre pelo menos uma, duas, até três questões no Enem, que é matemática financeira. Nós já fizemos então 9 episódios, 9 assuntos importantes. Quem ainda não assistiu, assista, se inscreva no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, coloque aí que você gostou, algum comentário que você tenha também, nós vamos respondendo conforme forem aparecendo. Então, vamos refletir um pouco sobre matemática financeira. Muito bem, então vamos lá. Nós vamos começar entendendo como funcionam aumentos e descontos, especialmente quando eles são sucessivos. Um aumento seguido do outro, aumentos sobre aumentos, a mesma coisa para descontos. Então veja, nós temos aqui, eu peguei exemplos para facilitar a nossa vida. Se o valor inicial de um produto é R$100, por exemplo, aí ele sofre um aumento de 10%. Então, o que eu gostaria que você entendesse? A ideia mais simples é a seguinte: você tem lá então R$100, e aí você tem um aumento, então mais aumento de 10%, mas 10% em relação ao preço inicial. Então 10%, 10 sobre 100, né? 10% de 100. Quem não assistiu a aula de razão e proporção, nesse episódio tem sobre porcentagem, assista lá. Muito bem. E aí, não é difícil essa conta, né? Porque o 100 aqui simplifica. Isso vai dar R$110. Então entenda uma coisa. R$110 é 110% de R$100. Por quê? É 100% de R$100 mais 10% de R$100. 100% de R$100, que é 1 vezes 100, mais 10% de R$100. Então isso, na verdade, é equivalente a 110% de vezes, né? Nós também falamos isso na aula de razão e proporção, de 100. Então, R$110 que deu aqui é 110% de 10. Em palavras bem fáceis, quando alguém te diz que teve um aumento de 10% sobre um preço, pense que o novo preço passou a ser 110% do que era. Ponto. Simples assim. Então veja, agora nós temos outro aumento de 10%. Eu escrevi com calma após novo aumento de 10% por cautela. Mas se eu faço simplesmente assim, após aumento de 10%, não faz que é um novo aumento, você tem que entender que se não tiver citação em relação a qual número inicial, sempre vale o anterior. Então, se já teve um aumento de 10% e vai ter outro aumento de 10%, você não pode voltar ao início, a não ser que ele sugira que faça isso, que ele recomende que faça isso. Então, o novo aumento tem que ser em relação ao preço anterior. Então, se nós escrevermos como em cima, ficaria os R$110, né? Que a gente não colocou a resposta, mas ó, deu 110, só fazer essa conta. R$110, que é o preço aqui, após um novo aumento. Entenda isso, vai ter mais 10% em cima do preço que já estava com aumento. E são aumentos sucessivos, então em cima de 110. Então rapidamente, novamente, né? 10% de aumento em R$100 é R$10 de aumento. Agora, quando eu chego aqui, 10% de 110 já é um aumento de R$11. Então isso vai para R$121. Observe que 121 é 21%, melhor dizendo, a mais do que os R$100 iniciais. Muito bem. Como que é isso de modo geral? Então eu gostaria que você entendesse assim. Se o preço inicial é X, qual é o preço após um aumento de I, por exemplo, como 10%, né? Então vai ser 1 mais I. Por quê? Olha o que aconteceu aqui. Aqui deu 110%, que é 100%, mais o I, 10%, 110%. Então sempre você pode somar 1, que é o 100%, mais o quanto aumentou, e multiplicar esse número
por x, que é o valor inicial. Agora veja, no segundo passo, eu peguei o valor obtido, 110, que seria esse valor, essa conta já feita, e aumentei 10% em cima dele. Então, esse novo valor tem que ser agora, eu vou até colocar um colchete aqui, para dizer que é uma coisa só. Esse novo valor vai sofrer um aumento de i. Então, é 1 mais i vezes o valor que já estava aumentado. O que acaba acontecendo é 1 mais i vezes 1 mais i é 1 mais i ao quadrado, vezes o x, que era o inicial. Então, fica o valor inicial vezes 1 mais o percentual de aumento, que no caso é i, elevado ao quadrado, porque teve 2 aumentos. Confira lá na resposta para você ver. Nós poderíamos ter feito esse 121 direto. Como? Vamos deixar como exemplo aqui. 2 aumentos de 10% cada um. Então vai ser, o valor inicial era 100, vezes aumento de 10%, 1 mais 0,1. 10% é 0,1. 2 aumentos, então é isso ao quadrado, porque aumento em cima de aumento. Como eles são iguais, eu posso fazer o quadrado. 1 mais 0,1 dá 1,1. 1,1 ao quadrado dá 1,21. Então isso é 100 vezes 1,21. E 100 vezes 1,21 dá 121. 121 reais. Essa é a ideia de aumentos sucessivos, é importante que você tenha isso na cabeça. Vale a mesma regra para desconto, no lugar de somar, você subtrai. Isso a gente vê no exercício. Muito bem. E aí de financeiro, o que mais que eu vou trazer hoje? 2 sistemas de juros importantes. Juros é aluguel que se paga sobre um valor que se está devendo. Ok, juros se paga sobre o que se deve, não se esqueça disso. Normalmente é regido por uma taxa, sempre é regido, né? E essa taxa depende de um período. Aqui eu coloquei como exemplo taxa de 10% ao mês. Muito bem, 2 sistemas de juros. O juro simples realmente é bem simples. E o juro composto, eu diria que é simples também se você entender isso. Mas vamos lá, vamos diferenciar os dois. Juro simples, pensa comigo que fácil, ó. No início, eu peguei R$100 emprestado. Ok. Há uma taxa de 10%, por exemplo, ao mês. É uma taxa ao período, aqui eu escolhi o mês. Após um mês, qual é o valor que eu estarei devendo se eu não pagar nada durante esse período? Então vê se você concorda. Eu estou devendo os R$100 que eu devia e mais juros. Então mais 10%, no caso, 10%, peguei o mesmo número para a gente facilitar a vida, do que eu devia lá no início. Então 10% de 100 que dá R$10. Então aqui após o mês eu passo a dever R$110, que é o capital inicial, 100, mais R$10 de juros. Aí o que acontece em juros simples? Após 2 meses, quanto que eu vou estar devendo? E aí a questão é, eu já devia 110, então eu continuo devendo 110, né, porque eu não paguei nesse mês, já era uma dívida de 110 após um mês. Ok, e eu devo mais juros. Eu disse que juros se paga sobre o valor que se deve. E aí, rigorosamente falando, então, teria que pagar 10% em cima do valor que deve no momento, que seria sobre os 110. Mas em juros simples não funciona assim. Nós aplicamos sempre a taxa ao capital inicial. Então, cada parcela de juros vai ser exatamente igual. Cada aumento vai ser exatamente o mesmo em reais. Então, vai aumentar aqui de novo 10% de 100. Ele sempre faz a conta em relação ao inicial. Isso é juros simples. Ou seja, você pode dizer que os juros totais aí em 2 meses, em T meses, em quantos meses nós tivermos, vai ser o capital, 100, vezes a taxa, que seria o 10%. Então, a taxa eu vou chamar de I, né? Igual a gente escreveu lá em cima, vou colocar até de vermelhinho, que a taxa é bem importante. A taxa vezes, e aí, você percebeu? Aumentou R$10 aqui e aumentou mais R$10 aqui, ó, porque essa conta de novo, aqui é R$10, 120. Então, aumentou 2 vezes R$10. 2 vezes porque são 2 períodos de tempo. 2 vezes I vezes C. I vezes C é 10% vezes o capital inicial, que daria 10%. Então, 2 vezes
10%. Aumentou então, em relação ao começo, 20%. Essa é a ideia de juros simples. Você simplesmente calcula o JCIT, juros totais é o capital inicial, que no caso é 100, vezes a taxa, que no caso é 10%, vezes o tempo que se passar, e você tem o total de juros no período. Se você quiser saber o montante, que é o valor que você deve, o valor acumulado, é só pegar o capital inicial e somar com os juros totais. Simples assim. E no caso de juros compostos também não é difícil, só que agora sim acontece a definição mais formal de juros, que é se paga juros sobre o que se deve anteriormente. Então vai ser assim, no início devia 100, a taxa igual para a gente fazer a conta parecida. Aí 10% de aumento, então vai ser 100 mais 10% em cima do inicial, que é 100. E a gente sabe que essa conta aqui dá R$110. Agora, no segundo mês, eu devia já R$110, se eu não paguei nada ainda. Ok, é a minha dívida. E eu vou pagar 10%, e aqui que está a diferença, ó. Só que do que eu devia já, e eu já devia 110, e não do que pegou lá no início, que já passou mais de um mês. Passou um mês, minha dívida é 110. Passou mais um mês, a minha dívida é o 110 que eu já devia, mais a taxa vezes o capital que eu devia anteriormente. Essa é a ideia mais precisa de juros, no caso de juros compostos. Muito bem. E aí então você percebeu? Teve um aumento de 10% e em cima do valor aumentado, outro aumento de 10%. É exatamente o que eu expliquei aqui. Um aumento e um aumento consecutivo. Vários aumentos consecutivos, dependendo de quantos meses se passa. Então, o que vai acontecer? Vamos fazer a continha para ver a diferença? 110 aqui, 10% de 110 dá 11. Então, essa conta vai dar o nosso R$121, que é mais do que os 120 do juros simples. No juros simples foi assim porque aplica sempre no início e agora aplica no anterior. Então, são juros sobre juros. Daí a gente calcula o montante direto e termina assim. O montante, então, o valor final dessa conta, sempre vai ser o capital inicial vezes, é a mesma fórmula, veja, 1 mais a taxa, que é o percentual de aumento, né? No caso aqui, cuidado, porque como é 10%, aqui vai ficar 0,1, como eu fiz no exemplo aqui embaixo. Ok, quanto tempo vai se passar? Depende. No caso aqui só 2 tempos, né? 2 meses, mas eu posso passar quanto tempo eu quiser, então T meses, ou seja, o montante, que é o valor final que você fica devendo após T meses, vai ser capital vezes 1 mais I elevado a T. Então guarda essa ideia. Se você quer prever o futuro, saber quanto você deve daqui a tanto tempo, capital vezes 1 mais I elevado a T. Se você quiser saber quanto que você devia, vamos pensar nisso? Olha, pega o capital, multiplique por 1 mais I elevado a T, você vê o futuro, quanto que você vai dever. Se você quiser saber quanto que devia antes, é só fazer a mesma coisa, só que no lugar de multiplicar, você dividirá por 1 mais I. Nós vamos ver isso na resolução do exercício. Então essa é a teoria. Se você quiser, printa aí a lousa para você ter esse registro teórico resumido. E agora vamos refletir os testes. Muito bem, vamos lá. Começamos com a questão 154, que diz o seguinte, né? Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos, aqui o destaque para juros compostos, de 1% ao mês, ok? O primeiro pagamento será 1 mês após a aquisição do produto. Isso é importante, né? Então, o primeiro pagamento, 1 mês após a aquisição do produto, no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado 1 mês após o primeiro. Então, 1 mês após o primeiro, depois a gente vai organizar isso como 2 meses após o início, certo? E terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado.
o valor à vista, essa é a pergunta, ó, o valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é... Então, temos que saber qual é o valor à vista. Vamos organizar isso na lousa. Então, vamos lá. Os dados estão aqui, o enunciado está ali. Olha só, juros compostos, né? Está escrito, já destacamos, a taxa é de 1% ao mês. No início, que é o valor à vista, ele devia X, é o preço da mercadoria. Ok. O primeiro pagamento é após um mês, de R$ 202, está bem escrito aí. O segundo pagamento está escrito assim, após um mês do primeiro. E eu coloquei assim, após 2 meses, porque em relação ao início vão ter passado 2 meses aí já. Muito bem. E aí, como que eu posso fazer essa conta? Tem várias maneiras, inclusive testando pelas alternativas, dá para a gente chegar na resposta, né, usando a ideia de juros compostos. Mas eu vou deixar aqui o modelo que resolve todos os exercícios que tem a ver com juros compostos, que tem a ver com a ideia de parcela. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Nós temos que trazer os valores para um lugar só. E a gente escolhe normalmente o tempo presente. Então olha o que eu falei com vocês. Quando eu quero avançar, ir para frente, eu pego o valor e multiplico por 1 mais a taxa elevado a quanto tempo eu quero ir para frente a partir de um referencial. Se eu quero voltar, eu pego o valor e divido por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Como que é isso na prática? Assim, ó. Eu quero pegar esses R$ 202, que é o valor que eu vou pagar após um mês, e voltar com ele para o começo, para ver quanto que ele era no início. Depois eu vou pegar o 204,2 e também trazer para o início, porque aí eu vou ter o valor dessas duas parcelas sem os juros, porque eu trouxe para o início, descontando os juros. Como que faz isso a gente vai ver. E aí eu somo os dois e acho o valor à vista, que foi a pergunta. Então vamos ver. Bom, um mês após era 202. Se eu quero voltar esse 202 para o início, eu tenho que pegar então o capital 202 e dividi-lo por 1 mais a taxa. Como a taxa é 1%, por 1 mais 0,01 elevado a 1, porque vai ter passado só um mês. Agora eu quero pegar o valor de 204,2 e também trazer para o início. Como que seria isso? Então eu tenho 204,02 e eu quero saber quanto que esse valor era no começo. Eu estou voltando, por isso que eu estou dividindo e não multiplicando. Então vai ser 1, vou colocar direto, né? 1,001, que já é essa soma, elevado ao quadrado, porque são 2 meses. E aí, qual que é a nossa equação para resolver esse exercício? A equação é a seguinte, 202 dividido por 1,01, que é o valor presente do 202, né, no início, mais 204,02, dividido por 1,001 elevado ao quadrado, que vai dar 1, só fazer a conta com calma, 0,201. Faça as continhas com calma que tudo funciona. E essa soma dessas duas parcelas no valor presente tem que dar igual ao nosso X, que é o preço à vista. E aí é uma questão de conta. Claro que testar as alternativas aqui talvez seja mais fácil, né? Mais fácil de fazer testando. Mas eu vou deixar a resposta desse jeito, né? A ideia desse jeito, porque você precisa aprender a fazer de modo mais geral. Então vamos lá. Essas divisões não são tão difíceis assim, ó. Observa uma coisa, a gente tira as vírgulas, né? Aí fica 202 dividido por 101, que é a ideia de divisão decimal que nós vimos no episódio 2. Essa divisão vai dar 200. E aqui é a mesma coisa, observe, ó, esse número é 20402, se eu igualar as casas e tirar as vírgulas, eu tenho que o de cima é 200 vezes o de baixo. Observa lá, ó, o dobro e o dobro. Só que como tem 4 casas aqui e só 2 em cima, eu vou ter o dobro vezes 100, né? Porque lá em cima é 100 vezes ainda maior, além do dobro. Então, mais 200 aqui, a conta não é absurdamente difícil. Isso é o X, portanto o X é igual a R$400, e esse X nada mais é do que o nosso valor à vista. R$400, dá uma olhadinha, alternativa B de Bósnia.
e fechamos. Vamos fazer mais uma questãozinha direto na folha. Vamos resolver também essa questão 173, que embora ela não seja propriamente de financeira, ela é muito mais de função. Como tem a ideia de dinheiro aí envolvido, eu vou fazer também nesse episódio aqui de matemática financeira. Então diz assim, ó, uma empresa tem diversos funcionários. Um deles, um só, né, é o gerente, claro, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas, cada um deles trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Ok. Chamando de X a quantidade total, atenção aqui, ó, X é o total de funcionários da empresa, a quantia Y, é importante numa função saber quem é cada uma das variáveis, o que representa. Então, Y é a quantia em reais que esta empresa gasta semanalmente, atentem-se a isso, para pagar seus funcionários, é expressa por... Veja que não é absurdamente difícil, é só organizar os dados, né? Então, nós temos, no total de X pessoas, então, no total de X, não se esqueçam, isso é, na verdade, um gerente mais todo mundo menos um diaristas, X menos 1 diarista. Esse que é o nosso total. Eu escrevi assim só para você pensar nesse X menos 1. Então, qual vai ser o valor Y que essa empresa vai gastar por semana? Ela vai gastar os R$1.000 do gerente, porque o salário dele é por semana, e ela vai gastar mais R$80 para cada um dos diaristas, que são X menos 1, só que cada um deles recebe isso por dia e trabalham 2 dias por semana. Então, ainda vezes 2. É só fazer a conta agora. Y igual. Vamos lá, vamos fazer essa conta assim, ó. Eu vou ainda copiar o 1.000 e vou fazer 2 vezes 80 dá 160. E o 160 vai ser distribuído para o X e para o menos 1. Então, vai dar mais 160x menos 160. Então, por fim, nós teremos que o y vai ser igual a 160x, vamos colocar o x primeiro, porque as alternativas estão assim, normalmente é assim que a gente coloca mesmo, e 1.000 menos 160, que dá 840, então mais 840. Pronto, essa é a expressão que representa a quantidade, ficaremos com a alternativa D e já fechou, questãozinha tranquila de funções. Vamos terminar com a leitura e fazendo mais uma questão na lousa. Fechamos então com a questão 179, que diz: para construir uma piscina cuja área total da superfície interna é 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento: R$10.000 pela elaboração do projeto, R$40.000 pelos custos fixos, R$2.500, aqui eu vou destacar, ó, por metro quadrado. O resto eu não vou destacar porque já está em destaque, né? Por metro quadrado para a construção da área interna da piscina, ou seja, os 40 metros quadrados, R$2.500 cada metro quadrado. Após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu, vamos lá, reduzir o valor da elaboração do projeto. Então, ó, reduzir é desconto, né, na elaboração do projeto de 50%. Mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentá-lo. Então, vai acontecer um aumento na construção, ou seja, nos metros quadrados lá, que é o nosso terceiro item aqui pontuado. Ok, de 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos. Ele não falou o percentual aqui. De maneira que o novo valor, existe um novo valor de orçamento, seja reduzido, reduzido a desconto em 10% em relação ao total inicial. O percentual de desconto
que a construtora deverá conceder nos custos fixos? Então, a pergunta justamente é o percentual de desconto nos custos fixos. Estão aí as alternativas. Vamos organizar esses dados e resolver na lousa. Muito bem, vamos lá. O enunciado está aí, já organizei os dados aqui na lousa, uma tabelinha para facilitar o nosso entendimento. Então, vamos lá, ele disse que o valor é 10 mil, 40 mil, 2.500 por metro quadrado, já fiz a continha. 10 mil mais 40 mil de custo fixo, mais 40 vezes 2.500, porque são 40 metros quadrados que vão ser assentados, e aí essa conta deu 150 mil. O que vai acontecer agora é que a empresa vai gerar um novo orçamento, e esse novo orçamento vai ter desconto de 50% na elaboração, aumento de 25% no metro quadrado, e no fim que é um desconto de 10% sobre o preço total. Para isso acontecer, existe um desconto necessário nos custos fixos, e eu chamei de X. Eu não coloquei por cento aqui no X, para não ter que escrever na hora de fazer a conta, X sobre 100. Então nossa resposta vai sair em decimal. Ou seja, todos esses números vão ter que ser escritos na forma decimal, o que não é complicado. Então, qual é a nossa equação para esse problema? O que nós temos que igualar? Assim, ó, eu tenho 10 mil de elaboração, vezes, aí eu tenho um desconto de 50%, então vezes 1 menos o decimal que representa esse desconto, 0,5. É assim que escreve desconto, como a gente escreve aumento também, só que no aumento tem que somar. E aí nós temos agora, vamos lá, o custo fixo mais é 40 mil, e eu tenho que multiplicá-lo por 1, ele sofreu um desconto, certo? Então 1 menos o desconto decimal, X, porque eu já deixei X sem o percentual ali, ótimo. Agora por metro quadrado, nós tínhamos 100 mil de custo total aqui do azulejo, 100 mil, vezes, e aí os 100 mil tem que ter aumento de 25%, então vai ficar 1 mais o decimal que representa 25%, 0,25, esse é o novo preço para o metro quadrado. E está escrito que no final, esse valor, esse é o novo orçamento, ele precisa ser igual ao anterior, mas com desconto de 10%. Então, da mesma forma, nós vamos escrever 150 mil, que é o valor, multiplicado, ele sofreu um desconto, então vai ser 1 menos 0,1, que é o decimal que representa 10%. Pronto, essa é a equação. Vamos resolver essa equação rapidamente. Então, a ideia inicial é dividir todo mundo por 1000, porque vai facilitar as contas, dividindo os dois lados por 1000 aí, na resolução da equação. Facilitou bastante. E aí nós temos 10 vezes meio, que dá 5, mais a distributiva aqui, ó, 40 menos 40x. E o que mais que nós temos? Vamos lá. 100 vezes, aqui deu 1,25, então vai dar 125, mais 125, e aí isso é igual. Nós temos agora o que? 150 vezes 0,9, né? Que é 90% do preço, porque teve desconto de 10%. Faça a continha com calma, 135. Vamos isolar o x rapidinho. Então, olha só, eu vou jogar o 40x para o outro lado, ele vai ficar somando. 40x é igual. Aí nós vamos ter 5,45 com mais 125 dá 170. E eu tenho que subtrair do outro lado 135. 170 menos 135 vai dar 35. Daí nós teremos que o x, que é o decimal que vai representar aquele desconto, é 35 por 40. Se você fizer essa divisão com calma, você vai achar 0,875. Isso aqui está em decimal. 0,875, no episódio sobre proporção, eu ensinei como que faz para olhar para o decimal e ver o seu percentual. Isso representa 87, que é 0,875, 87,5 por cento. Então vai ter que dar um desconto muito grande aqui nos custos fixos para que tenha o resultado final com 10% de desconto ainda, mediante a situação apresentada.
Olhando para as alternativas, achamos a resposta na letra D de dado, e aí nós fechamos essa questão e fechamos o que caiu no Enem de financeiro. Inclusive eu coloquei aquela questão de função para completar bonitinho o nosso 10º episódio. Muito bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido o que foi falado. Claro que é preciso muito mais conhecimento em financeira para dar conta das questões que aparecem no Enem e nos demais vestibulares. Mas, para hoje é isso, queridos. Fiquem com Deus. Um beijo, um queijo e um caranguejo.